Olá, tudo bem com você? Eu desejo que esteja tudo ótimo. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Nós vamos comentar hoje sobre investimento imobiliário. Gente, a melhor compra que uma pessoa pode fazer é em um imóvel. Seja ele qual for, pode ser um terreno, uma casa, um apartamento, né? Pode ser um ponto comercial, qualquer imóvel é válido. Existem, popularmente, vamos dizer assim, várias frases, né, que falam sobre compra e venda. Mas existe uma muito interessante que diz o seguinte, que o sol não brilha para quem vende, o sol brilha para quem compra. Mas veja bem, o investimento ele consiste em comprar e também em vender. Como é que você vai ter lucro? Que lucro? Lucro do quê? Você compra um apartamento para ele ficar fechado? Não. Você compra um apartamento para, por exemplo, vender aquele apartamento e comprar um outro melhor, ou às vezes comprar um menor, não é isso? Você compra uma casa porque ela está bonita, mas ela vai ficando velha, ela vai se acabando, aí você quer vender aquela casa, foi oferecido para você um dinheiro muito bom, e você vai demolir aquela casa, ou alguém vai demolir aquela casa para construir outro imóvel, né? Então é válido que venda. A vida consiste em comprar e vender, tá? Não é que ninguém vai ficar acumulando. Eu tenho isso, né? No mínimo a pessoa vai comprar para alugar. O aluguel é uma venda que o seu inquilino paga mensalmente. Então é uma venda, tá? Você não está com o imóvel, né? A gente geralmente, né, pela lei, começa a trabalhar aos 18 anos, né? Então, 18 anos começa a trabalhar. E é bom que a pessoa, quando trabalhe, comece já a poupar. Se ele tem 18 anos e ainda está na casa dos pais, ele tem como poupar muito, às vezes até tudo, né? Às vezes até tudo e muito mais, porque tem muito pai que dá um valor todo mês para um filho. Então, um conselho que eu te dou: junte valores, junte dinheiro, sabe? Quando você tiver um certo valor, você já faça a sua primeira aquisição. Seja aquisição de um terreno, seja de uma aquisição de uma casa velha, seja qualquer aquisição, faça, tá? E com certeza isso vai dar resultado muito bom. Eu quero dar um exemplo aqui de um loteamento que foi colocado à venda há algum tempo em minha cidade. Como você sabe, eu moro em São José dos Campos. E essa cidade é uma cidade assim excelente para investimento, tá? Seja ele qual for, seja qual for o investimento, a cidade é ótima. Então, foi colocado esse loteamento que tinha mais ou menos 1.300 terrenos. Então veja só, 1.300 terrenos foram colocados à venda. E vieram pessoas de todas as regiões, de todas as cidades, pessoas até de fora e pessoas até de outro país, tá? Que pediram para que a pessoa viesse comprar terreno. Esses 1.300 terrenos, eles foram colocados à venda num sábado, era o lançamento. Aquele sábado é o lançamento daquele terreno, dos 1.300 terrenos. E veja só, faltou, acho que 2 ou 3 terrenos para que chegar no 1.000, tá? Então vamos dizer que foram vendidos 1.000 terrenos, né? Foram vendidos 1.000 terrenos para quem mora em São José dos Campos, para quem mora em Jacareí, para quem mora em Caçapava, para quem mora em Taubaté, em Guará, em Pinda, Lorena, Roseira, Piquete,
e Mogi das Cruzes, e outras cidades do estado de São Paulo, e outras cidades do Brasil, e outras cidades do mundo. As pessoas compraram. Por quê? Porque era um terreno que estava num valor muito barato e muito fácil de ser comprado. Então, um terreno, por exemplo, de 175 metros quadrados, ele custava, acho que 175 mil, tá? Vamos pôr assim para arredondar, mais ou menos isso. E como que a pessoa pagava esse terreno? A pessoa pagava esse terreno com 10% do valor total do terreno. Então, 17.500, vamos dizer. Ele dava 17.500 e adquiria o terreno. Teve pessoas que comprou 2, 3, 4, 10, 15, 20, né? E deu ali 10%. E agora eles têm até 240 meses para pagar esse terreno. É claro que quando se trata de um operário, né, uma pessoa que recebe ali o seu salário, ele vai realmente se perder e vai chegar nos 240 meses. Mas quando se trata de um investidor, ele vai conversar e vai ver quanto seria esse terreno à vista. E ele vai comprar esse terreno à vista, seja um terreno 2, 10, 20, 30, enfim, ele vai comprar à vista, tá? Então, esses terrenos, que é no bairro chamado Floresta, tá? Foram vendidos desta forma, e foram vendidos hoje todos os terrenos, né? Hoje todos já estão vendidos. Veja só, existia aqui em São José dos Campos um terreno muito grande, mas muito grande, né? E nesse terreno, que fica numa das principais avenidas da cidade, tá? Inclusive na frente de um bairro muito conceituado, que é o Jardim Aquários, foi criado, tinha esse terreno. Daí acontece o quê? Nunca acontecia nada nesse terreno. Mas veio uma empresa muito séria, muito idônea, e fez uma proposta para as pessoas, né, os proprietários daquele terreno. E aquele terreno foi vendido, tá? Aquele terreno foi vendido. Muito grande o terreno. E foi dado o nome para aquele espaço, chamado Una, tá? Então, quem quer um terreno Una, né? E começou já um trabalho ali, né? E fizeram ali os traços, né? Demarcaram, vamos dizer assim, os lugares que ia ter terrenos. E, gente, tiveram muitos terrenos. Só que nesse caso, os terrenos, eles são terrenos de alto padrão, porque o bairro será um bairro de alto padrão, tá? E o bairro é um projeto muito interessante, né? É um projeto feito por uma empresa chamada Idealiza, e a Idealiza já fez outros parques como esse, como o Parque Una aqui, ela já fez em outras cidades, e foi assim, tem sido sucesso, né? Então esses terrenos foram colocados, cercados ali, demarcados, e foram colocados à venda. E também aconteceu num sábado, só que eles aconteceram no próprio terreno, né? Montaram lá um circo muito grande, né? A lona do circo foi colocado e foram colocados. Olha só, esses terrenos, que o valor deles em média é de R$1 milhão, alguns um pouquinho menos, outros um pouco mais, foram todos os terrenos foram vendidos no período assim, até 2 horas da tarde. Desde a hora que abriu 8 horas até as 2 horas da tarde, todos os terrenos foram vendidos. Olha que coisa, hein? Impressionante. Mas quando deu assim 2 horas da tarde, quando todos os terrenos já foram vendidos, começou a chegar novos compradores, que eles queriam terreno também. E agora? Não tem mais terreno. Acabou o terreno. Acabou o terreno. Gente do céu. Impressionante. Acabaram-se todos os terrenos.
As pessoas que compraram de manhã os terrenos por um valor médio de R$ 1 milhão, falaram para aqueles que chegaram: você quer comprar o meu terreno? Eu comprei, você quer comprar o meu terreno? E esses terrenos foram vendidos ali já pelo novo proprietário com um ganho em média de 20%. R$ 1.200.000 o preço do terreno que foi vendido, foi comprado, né? Então veja bem que um comprador, um investidor, ele ganhou R$ 200.000 em poucas horas. E imóvel é assim mesmo. E estão sendo vendidos no pré-lançamento apartamentos na Zona Sul, mais precisamente em uma esquina, Fuzanabu e Yokota, tá? Então, nesse cruzamento, existe um terreno muito grande, mas muito grande, e ali vai ser construído um prédio, tá? A parte de baixo vai ser destinado às lojas, segundo e terceiro andar estacionamentos, né, do condomínio, depois a parte de lazer, e do quarto andar para cima serão construídos 300 apartamentos. Valor de cada apartamento, mais de R$ 300.000, mais de R$ 300.000, tá? E a tabela está aí para você ver, tá? Só que tem um detalhe: está sendo dado um desconto especial, olha só o desconto, hein? De R$ 325.000, que é o valor do apartamento. Está sendo dado um desconto e você compra esse apartamento no pré-lançamento por apenas R$ 200.000. Ou seja, você compra hoje por R$ 200.000, não começaram ainda as construções, tá? A construção não se começou. Do momento que começar essa construção, o valor já sobe para o valor real, o valor que a própria Caixa Econômica avaliou esse apartamento. Agora, esse apartamento vai ser entregue daqui 36 meses. Imagine quanto vai custar um apartamento desse. No mínimo, um apartamento desse, no mínimo, vai custar R$ 500.000, tá? Então hoje você paga 200 mil para daqui 36 meses você vender o imóvel por R$ 500.000. E é assim mesmo, é assim mesmo. Eu me lembro que eu comprei um apartamento que na época ele custava R$ 100.000, tá? E ele era um financiamento direto com a construtora. Então, a construtora mesmo que vendia. Isso era muito fácil de pagar, né? Porque era R$ 100.000 e você pagava ele em 100 prestações, ou seja, R$ 1.000 por mês. Agora veja bem, esse apartamento que eu comprei há um tempo atrás, cujo valor era R$ 100.000 e eu poderia pagar R$ 1.000 por mês, hoje o aluguel dele é R$ 2.500, R$ 3.000. Olha só como que valorizou. Gente, eu quero dizer para você o seguinte: e como que você chega lá? Você chega lá fazendo economia, economizando. Você tem que saber o seguinte: todas as pessoas quando chegam numa certa idade, elas são aposentadas, elas não trabalham mais.
Mas veja bem, você se aposentou, você trabalhou 25 anos ou 30 anos, você trabalhou ali naquela empresa ou em várias empresas, e você ganhava 10 mil reais por mês trabalhando. Agora você se aposentou. Seu salário cai para 2.500, 3 mil reais por mês. Olha só que coisa. Como que você vai viver? Só que tem um detalhe. Se você tem um apartamento de aluguel, ou 2 apartamentos, ou uma casa, você vai viver do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quem que precisa? Uma pessoa idosa precisa de mais de, por exemplo, assim, 20 mil por mês para viver? Não precisa, né? Então veja bem, hoje de aluguel você comprou seus imóveis e você tem aluguel hoje que dá para você 10 mil reais, por exemplo, né? Ou 15 ou 20, depende do quanto que você tem. Então, quando você começa a trabalhar, que eu falei no início do vídeo, com 18 anos, você já começa a poupar, você começa a fazer um ajuntamento de dinheiro. E deu para você comprar um terreno, você vai lá e compra o terreno. Nem que seja dessa forma, dando uma entrada de 10% e o restante você vê como que você vai pagar. Você comprou aquele terreno, ele já começa a valorizar. Aí você viu um apartamentinho que está sendo lançado, está na planta. Aí o que você faz? Você coloca aquele terreno para vender. Você vende aquele terreno, dá de entrada naquele apartamento e continua pagando as mensalidades agora de um apartamento. Olha que beleza. Agora você já tem um apartamento. Ele vai ser entregue daqui 12 meses o seu apartamento, ou 18 meses, né? Tem construtora que entrega com 18 meses o apartamento. Aí você já pode alugar esse apartamento. Quer fazer uma benfeitoria, quer colocar planejados, você pega um aluguel melhor. Quer alugar ele mobiliado, já é bem melhor aluguel, né? Aí você já tem o quê? O dinheiro do seu salário mais o dinheiro daquele aluguel. Você continue juntando e faz o quê? Você vai fazer agora então o início de um novo investimento. Você pode começar de novo com o terreno. Ah, não quero começar com o terreno. Eu vou pagar um consórcio. Excelente. Pode pagar o consórcio, né? Eu já levei muitas pessoas que queriam comprar o imóvel a começar com o consórcio, tá? Eu não sou vendedor de consórcio, mas eu falei para ele, vai lá, compra o consórcio. Ele comprou o consórcio. Rápido, ele resgatou o valor que ele tinha pago com correção, enfim, tudo. Foi muito bom. E daí ele comprou uma casa, né? Alguns compraram um apartamento, outros compraram terreno, outros compraram o sítio, né? Dessa forma, então, quando você chegar na aposentadoria, você já está lá com 4 imóveis comprados, com 4, 5, 6, depende, né, de como você vai fazer. E você agora, então, você vai ter uma aposentadoria tranquila. Porque quando você está trabalhando, por exemplo, você não tem como viajar, né? 30 dias, às vezes, não é suficiente para viajar, né? Você quer viajar 3 meses, você quer passar 3 meses conhecendo o Maranhão, conhecendo o Piauí, conhecendo Fortaleza e assim por diante. Aí você não está nem aí, ó. Dinheiro está caindo na sua conta, ó. Vamos almoçar ali, minha esposa, vamos jantar lá, criançada. Vamos para não sei de onde, você faz o que você quiser, né? Isso é muito importante. Veja bem, agora, existe um ditado que se tornou o nome de um livro, né? Que chama-se Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Eu não aconselho você ir comprando tudo que você for encontrando pela frente. Às vezes você vai se dar mal, tá? Às vezes você vai se dar mal, você pode comprar coisa que não existe. Então você precisa de pessoas capacitadas, pessoas treinadas, pessoas que conhecem o mercado imobiliário para falar para você, isso você pode comprar,
isto você não deve comprar. Invista aqui, não invista ali. E quem é essa pessoa? É o corretor. Então, volto a dizer, ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém tem um bom futuro se não for com a ajuda de outros. Para você comprar um terreno, você precisa de alguém que venda o terreno. Se você vai comprar um apartamento, você precisa de alguém que conheça tudo sobre aquele apartamento para você comprar aquele apartamento. E a pessoa indicada é o corretor de imóveis. E eu volto a dizer, não queira fazer negociação sozinho. Primeiro detalhe, se você compra um apartamento na construtora, é um valor, e se você compra na mão do corretor, é o mesmo valor. Você, comprador, você, investidor, você que não é investidor ainda, mas pensa num futuro, o corretor, ele não quer tomar o seu dinheiro. O corretor de imóveis, ou o corretor também de consórcio, né? Ele não quer te assaltar. Ele está trazendo felicidade para você. Ele está trazendo um bom futuro para você. Ele está trazendo prosperidade para você. Você não paga um centavo para o corretor quando você compra um imóvel na mão dele. Se o imóvel é 100 mil reais, ele não vai falar assim, eu vou por 110, 10 fica para mim. Não existe isso. Não existe isso, tá? Não existe. Pode ter certeza. Se o terreno está lá sendo vendido na empresa lá, né, por 1 milhão, ele vai ser 1 milhão em qualquer lugar. Ele vai ser 1 milhão na mão do corretor, ele vai ser 1 milhão na mão da incorporadora, ele vai ser 1 milhão em qualquer lugar. Você não paga por isso. Você não paga por esse serviço. E olha que você está sendo muito bem instruído. Agora tem um detalhe que você vai observar com muita atenção. Veja se aquele que está fazendo aquela transação com você é realmente um corretor. Quem é corretor tem que ter o Cresce, tá? Ele tem que todo ano não ter nenhum deslize na profissão, porque não pode errar, tá? É igual o médico pode errar? Não pode errar, se ele errar ele mata a pessoa, né? Se o corretor errar também ele vai trazer problemas para a pessoa, aí ele vai ser desligado do Cresce. Então observe se a pessoa tem o Cresce. Olha, eu ainda tenho muito a falar sobre investimento imobiliário, porque assim, é uma área que eu me especializei. E hoje, inclusive, muitos corretores vêm até a mim tirar informações. E é isso. E até o próximo vídeo. Faz o seguinte, se inscreve no canal. Eu só tenho coisas legais para falar para você, tá? E se eu não falar alguma coisa legal, você escreve para mim, eu conserto. Eu vejo se eu estou errado, tá bom? Então até mais. Tchau, um abraço.